Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Que bom ter você aqui. Essa semana nós estamos falando sobre um amor que não tem medida, um amor que não pode se pesar, se quantificar, ou seja, trazer quantidade sobre ele, um amor que não tem uma dimensão clara, porque ele é maior do que tudo, um amor que é maior do que qualquer medida, o amor de Deus por nós. E eu usei a analogia e vou continuar usando a mesma analogia, que ele vai além do nosso entendimento. Então, por mais que a gente se esforce para planejar, para projetar, para pôr nas nossas expectativas um amor de um tamanho tão gigantesco, a gente ainda vai ser surpreendido, porque o amor de Deus vai além, mas muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Esse amor de Deus é tremendo, e mais, ele é infinito. Ele é infinito, ele vai além do nosso raciocínio, do nosso pensamento humano, que é finito. Então, ame ao Senhor e desfrute do amor dele, sabendo que todos os dias esse Deus vai te surpreender. Mas você pode se perguntar: poxa, tia Bel, mas como ele vai me surpreender se às vezes eu não acontece do jeito que eu quero? Porque faz parte da vida do cristão, daquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, deixar de viver aquilo que nós queremos para vivermos aquilo que o Senhor quer. Lembra de Jesus no Calvário, quando ele falou assim, ele se afastou, a gente viu sobre isso, né? A uma distância de mais ou menos um tiro de pedra, né? Lançando a pedra, né? Assim, uma distância curta. E ele orou e pediu para que o Senhor afastasse dele aquele cálice, aquele momento. Me tira dessa situação, mas que seja feita a tua vontade. Então a gente tem que viver a vontade do Pai, a gente tem que deixar que Ele faça a vontade dele se cumprir na nossa vida. E muitas vezes, porque as nossas expectativas são inferiores às dele, a gente se frustra porque a gente queria diferente, mas depois a gente entende que a vontade dele é boa, agradável, perfeita, e a nossa vontade é de ilusão, é uma vontade passageira e que muitas vezes nos levam a maus caminhos. Mas a vontade de Deus, quando ela é estabelecida na nossa vida, nós vivemos coisas extraordinárias. Tá preparado? Vamos que vamos! E o tema desse episódio é o rei que se fez humano. Olha que coisa tremenda! Você sabe que Jesus abriu mão de ser igual a Deus. Isso é tremendo. Ele abriu mão de todas, a gente chama de prerrogativas, todos os direitos, né, de ser como Deus, para se tornar humano como nós e viver as frustrações, os sentimentos que nós experimentamos e vivemos na vida. Mas o que diferencia ele de todos nós e de mim, Bel? O que diferencia? Porque ele não se deixou envolver por essas coisas. E muitas vezes eu me deixo envolver. Muitas vezes você se deixa envolver. Muitas vezes a gente tenta performar. Sabe o que é performar? A gente tenta viver na forma das pessoas, para ser aceito, para as pessoas nos elogiarem, para as pessoas gostarem da gente. Mas ele abriu mão de ser agradável aos outros para agradar somente ao Senhor. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão de viver aquilo que ele, como Deus, poderia viver, para viver aquilo que o Pai desejava que ele vivesse. Olha que coisa tremenda, olha que coisa sensacional. Então eu quero que você desperte nisso e você entenda que ele te amou primeiro e que ele se fez homem porque ele te amou, sendo você ainda pecador. Amém? Então vamos que vamos ler agora Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que nos possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, contudo, sem pecado. Exatamente o que eu falei. Ele passou por tudo que a gente passou e sem pecado. Ele não veio como Deus para dizer assim: não, ele teve a bondade de Deus, ele sabia voar, ele passava pelas paredes, ele era sobrenatural, por isso que ele conseguiu. Não. Ele viveu tudo como homem, como ser humano, como eu e você, para que hoje eu e você pudesse dizer: eu também posso. Mas eu também posso porque o que ele passou como eu passo.
E ele decidiu o que eu posso decidir. E ele viveu o que eu posso viver. Porque a graça de Cristo Jesus, a graça do Pai estava sobre ele e a graça do Pai está sobre mim. A misericórdia do Pai estava sobre ele, a misericórdia do Pai está sobre mim. O ídolo do Pai estava sobre ele, o ídolo do Pai está sobre mim. Então não tem o que eu falar. Eu posso viver assim como Jesus viveu. Mas é óbvio que eu sou pecadora e que eu posso errar ao longo do caminho. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Ou agora vai ser um perfeitinho, uma perfeitinha, bonitinho. Não, nós somos imperfeitos. Mas nós podemos resistir a isso tudo. E dizer como o próprio Filho, como Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E você pode ir diante de Deus e dizer: Deus, eu estou sentindo isso, eu estou querendo fazer isso, eu estou repetindo coisas que eu não posso repetir, eu estou fazendo coisas que eu não posso fazer. Afasta de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade, coloca a tua vontade. Ah, Pai, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer isso, mas mesmo assim eu estou colocando diante do Senhor que seja feita a tua vontade. Então renuncie a sua vontade para viver a vontade do Pai. Renuncie o seu querer para viver o querer do Pai. O rei que se fez homem, ele se fez homem para mostrar para você e para mim que nós, como pessoas, como homens, como seres humanos, nós podemos ser a imagem de Cristo Jesus nessa terra, cumprindo o ID com muita semelhança ao que ele fez. Ele é o nosso alvo. Vamos seguir Jesus, vamos fazer o que ele fez, vamos seguir com esse propósito de cumprir a vontade do Pai. Amém? Um beijo grande pra você. Te vejo amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.